Um avião decola de um aeroporto e aterriza 1 hora depois em outro aeroporto a 400 quilômetros. Se t representa o tempo em minutos desde a partida do avião, seja x de t a distância horizontal percorrida e y de t a altura do avião. E aí a gente vai esboçar alguns gráficos aqui conforme solicitado. Na letra A, ele pede para a gente esboçar um possível gráfico de x de t. Olha só, o x de t é a distância horizontal. Então, essa distância é como se fosse assim, qual foi a locomoção dele em relação ao solo, beleza? Então, isso não significa que ele andou só no solo, que ele só voou. A questão é, quando ele sobe em diagonal. Então, se o avião ele tem que fazer uma viagem de 400 quilômetros, é como se ele tivesse voado mais de 400 quilômetros. Porque quando ele sobe em diagonal, no chão ele não está andando tanto quanto ele está andando em diagonal. O importante é que, em comparação ao solo, ele fez uma viagem em linha reta de 400 quilômetros. Então, aqui nós temos os 60 minutos e aqui a viagem completa, que é uma viagem de 400 quilômetros. Então, conforme o tempo vai passando, o gráfico vai subindo, ou seja, isso aqui ele vai chegando perto do final dessa viagem de 400 quilômetros. No começo, a viagem é um pouco mais lenta, né? Ó. Aqui é porque ele ainda está decolando. Depois o gráfico começa a subir devagar, quando ele já está voando e aí já está todo vapor. E aí quando está perto dele pousar, a velocidade dele vai cair um pouco. Ela continua indo para frente, o gráfico. Ele continua nessa viagem até os 400 quilômetros, mas aí já está com a velocidade um pouco mais lenta. Então, quanto mais inclinado o gráfico para cima, mais rápido o avião está andando. Quanto mais vai ficando plano, mais devagar ele está chegando ao seu destino, beleza? Então, os pontos mais lentos é aqui perto da decolagem, depois sobe, depois fica um pouco mais deitado, que é porque ele já está chegando, então ele reduziu a velocidade para poder pousar. Na B, ele pede para a gente esboçar um possível gráfico de y de t. O que seria y de t? Seria a altura do avião. Ao longo da viagem, qual era a altura que o avião assumiu? O melhor gráfico, eu acredito que seja esse. Veja só, aqui nós temos 60 minutos. Aqui nós temos 10.500 metros, que é mais ou menos o que um avião comercial tem de altitude, tá? Vai depender de avião para avião, mas tá aí uma média. Então, basicamente é o seguinte, ó. Ele começa aqui embaixo, porque ele está no solo. Aí ele rapidamente ele vai acabar decolando, vai ganhar muito rápido, veja, quanto mais inclinado para cima, mais rápido uma coisa está acontecendo. Então aqui ele está ganhando altitude rapidamente. Depois que ele ganha essa altitude, ele vai passar praticamente toda a viagem voando nessa altitude. Aí depois, quando já está perto da hora de pousar, essa altitude ela vai cair de uma vez, certo? Então essa altitude ela acaba descendo aqui. Aí ele acaba chegando no solo após os 60 minutos de viagem. Na C, ele pede para a gente esboçar um possível gráfico da velocidade no solo. Observe, a gente fez aqui um que diz respeito da distância horizontal, ou seja, o quanto ele se deslocou em relação ao solo. Aqui, no caso, é a velocidade no solo em si. E veja que o gráfico tem uma lacuna, vou já explicar por quê. Então vamos lá. O avião ele chega aqui nessa velocidade máxima de 800 km por hora. Também é uma estimativa, tá certo? O que acontece? O avião estava parado, aí o avião ele vai arrancar, vai ganhar velocidade, vai chegar numa determinada velocidade e simplesmente ele sai do solo. Se ele sai do solo, não tem velocidade no solo. Então, fica essa brecha aí, tá? Então, eu acredito que o melhor é deixar essa lacuna aqui. Por quê? Se fosse a velocidade em relação ao solo, ou seja, comparando, olhando para o céu, aí teria que ter aqui uma continuidade. Mas, como é a velocidade no solo, ele tem que estar no chão para ter velocidade no solo. Então, ele ganhou velocidade, saiu do solo, ficou boa parte da viagem sem tocar no solo, e aí depois ele vai pousar, né? Então ele começa a encostar no chão, então de novo há velocidade no solo. E essa velocidade vai caindo até ele completar o pouso, parando o avião. Bom, talvez você ache alguém te explicando que o gráfico aqui deve ser contínuo. Eu acredito que não, por causa desse ponto aqui, ó, no solo.
tá? Se ele não está no solo, não tem velocidade no solo. Então, você pode deixar assim com a lacuna igual eu deixei, ou então fazer o gráfico contínuo. Nessa aqui, ele quer um possível gráfico da velocidade vertical, ou seja, a velocidade de subida e de descida. Então, conforme o tempo passa, qual é a velocidade de subida e descida desse avião? Note que no comecinho aqui do meu gráfico, está alinhado aqui com o eixo horizontal. Por quê? Porque o avião começa se movimentando, andando para cima, mas ele não está nem subindo nem descendo, tá? Falei andando para cima. Ele está andando para frente, mas o avião não está nem subindo nem descendo. Então, não existe velocidade vertical. Existe uma velocidade horizontal, mas não existe velocidade vertical. Aí o avião começa a subir. Ele sobe e ele começa a ganhar rapidez. Ele vai subindo mais rápido. Aí o gráfico desce. O que significa essa descida do gráfico? Não significa que o avião está descendo. Significa que a velocidade de subida está caindo. Tá certo? Então, sempre que eu estiver aqui nessa horizontal, é porque não está nem subindo e nem descendo. Então aqui, ó, ele vai subindo mais rápido. Depois a velocidade de subida dele vai caindo até ele chegar na altura que ele quer. Aí ele vai passar o resto da viagem naquela altura ali. Então, se ele não está subindo nem descendo, não existe velocidade vertical. Agora, chegou a hora dele pousar. Então, ele começa a descer. Ele vai ganhando velocidade, vai descendo mais rápido, vai descendo mais rápido. Depois que ele já está perto do solo, ele continua descendo. Veja, o gráfico está aqui no negativo. Então, isso significa que ele está descendo, só que descendo mais devagar. Ele vai descendo mais devagar, vai descendo mais devagar. A velocidade dele vai chegando zero, até o momento que ele encosta no solo. Então, já não há mais velocidade vertical, já não há mais descida. Aí ele termina o resto da viagem para poder pousar, andando para frente, mas sem subir e sem descer. A grande coisa aqui nesse gráfico é entender que se o gráfico está do lado de cima, o avião está subindo. Então, mesmo que isso aqui seja uma descida, significa o quê? Está perdendo velocidade de subida. Aqui, quando ele sobe, ele está descendo, porque está negativo. Só que ele está perdendo a velocidade de descida dele. Espero ter sido claro. Valeu.